Meninas, muito boa tarde. Mais uma vez agradeço a vocês pelo convite de participar da nossa primeira live aqui do nosso canal, cujo tema é Mulheres na Ciência. Então, como eu já falei para vocês anteriormente, eu só vou ser aqui um mero provocador. Então, o debate é com vocês duas a respeito do desempenho e do protagonismo das mulheres na ciência, tá? Então, antes da gente começar, eu vou pedir que cada uma de vocês se apresentem para os nossos espectadores, falando um pouco de quem é você, como foi sua carreira científica, com o que vocês trabalham, o que vocês vislumbram daqui para frente no campo da ciência, tá? Então, mais uma vez, obrigado pelo aceite do convite pelas duas e vou começar com você, Camila. Pronto. Eu que agradeço o convite, Rafael. E muito bom estar do lado da Yasmine, de você também. Então, meu nome é Camila Tawane. Eu sou mãe, sou esposa, sou graduada em biotecnologia. Foi durante 2010 até 2013, 2014. Em seguida, eu já continuei, fui para o mestrado em bioquímica na Universidade Federal do Ceará, né, que a biotecnologia eu também fiz lá. De 2014 a 2016, e assim que eu terminei o mestrado, fui direto para o doutorado, e terminei agora, em março de 2020. Mas, até chegar na biotecnologia, eu meio que fiquei confusa, né? Não sabia o que eu queria, mas eu sabia, eu sentia, né? Eu fiz farmácia um semestre, fiz 3 semestres de química, e ficava naquela... É parecido com isso, né? Aquela sensação, não, eu quero... E depois eu descobri que é isso, era ciência, a palavra, né? O que eu queria, porque eu não sabia o que era ciência na época. Era muito nova, então, passando por farmácia, química, chegando na biotecnologia, eu entendi o que era, né? O meu caminho. E aí para não finalizar, né, não satisfeita, como eu também gosto do ensino, acho que tem um dom da palavra, né? Não sei nem se é assim que a gente fala, mas resolvi também fazer licenciatura em ciências biológicas, porque eu gostei da área, já que eu estava em biotecnologia, então eu vou partir para essa da licenciatura e vou terminar essa licenciatura em dezembro desse ano. E é mais ou menos isso. Mas a Camila aqui não é só focada na ciência, no ensino, eu também, aos 11 anos eu comecei violino, então eu gosto também de música, eu sou apaixonada por música. Então, é mais ou menos isso. Vou fechar aqui esse quem eu sou, para depois a gente conversar sobre, né, qual a minha expectativa e no que eu trabalho de fato. Yasmin. Rafael, eu queria primeiro agradecer pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui com você e ao lado da Camila. É uma honra muito grande. E, assim, a minha formação ela é física. Eu sou formada em licenciatura de física. Eu entrei na UES em 2007, ainda, né, um pouco perdida, vamos assim dizer, mas há um bom tempo eu sabia que eu queria a área de física, né, a área de ciências exatas, mais especificamente na física. Eu gostava muito de física, gostava muito de matemática. Ali eu tive algumas incertezas, algumas dificuldades. Fiz parte do bacharelado em física pela UFC também, mas não concluí só a licenciatura em física e agora estou nos finalmente, né, terminando o mestrado de ensino em física. Trabalho na rede particular de ensino há 10 anos. Comecei a dar aula muito, muito jovem ainda, né, bem no início da graduação, e nos tempos livres sou um pouco de fotógrafa, agora inspirada um pouco nessa paixão da música da Camila, estou aprendendo teclado, não é violino, né, Camila, mas, né, um dia, quem sabe, eu evoluo até para o piano, mas uma coisa de cada vez. Mas é mais ou menos isso. Perfeito. Eu acho que uma coisa que nós três temos em comum, pessoal, para quem não sabe, nós somos amigos desde a época do colégio, né?
E eu acho que um dos grandes problemas foi que a gente, quando terminou o terceiro ano, a gente não sabia bem o que fazer, né? A gente não tinha assim uma decisão, não, eu tenho certeza que eu quero ser engenheiro. A Camila, eu tenho certeza que quero ser biotecnóloga e a Yasmine física, né? Como que vocês veem a atual estrutura de que no sentido, será que não é muito cedo que a gente é obrigado a escolher a profissão que a gente quer exercer no futuro? Eu não sei se a palavra cedo, porque, enfim, realmente a estrutura do ensino, né? Você terminar com o quê? 17 anos, né? Que a gente termina, mais ou menos? Em média 17, alguns 16, no máximo 18. Em média. Isso, eu não sei se essa imaturidade seria o quanto a nossa vivência mesmo, de experiência, porque eu não lembro na minha época de buscar, não sei se é porque não tinha esse acesso à internet, tão como é hoje. Então eu não sei como é que, por exemplo, a Yasmine, que já tem um contato maior com os alunos, de como que eles reagem a... Por exemplo, eu não sabia o que era biotecnologia na época, entende? Para tu ter uma ideia, eu estava entrando num curso que eu quero ciência, mas eu não sabia o que era biotecnologia. Então, como é que deve estar hoje com acesso à internet tão mais fácil, né? Então, eu não sei se seria o fato de ser mais novo, mas a inexperiência, sabe? O contato com as coisas, saber o que é isso, saber o que é engenheiro. Você sabia o que era engenheiro? Sabia o que era ser física? Então, eu acho que talvez seja isso, o saber. Né? O que é que tu acha? Eu acho que vem um pouco da nossa imaturidade também. Eu acho que as experiências, a idade, vai nos trazendo a maturidade maior para algumas decisões, né? Talvez hoje a gente tenha uma consciência maior do que a gente quer fazer, né? Identificar melhor, pesquisar melhor. A gente era um pouco ainda imaturo no final do terceiro ano. Porém, eu vejo muito também essa imaturidade com uma certa falta de experiência. Eu não lembro muito na nossa época, falava-se de alguns cursos, principalmente os mais cotados, né, vamos assim dizer, e a medicina, o direito, então vendia-se uma imagem muito grande em cima de alguns cursos e outros não se falava. Então a gente não tinha a completa certeza de como aquilo ali funcionava, por mais que houvessem feiras das profissões, né, e tal, mas não é suficiente. Então eu acho que a gente tem um déficit muito grande na educação em termos dessa orientação, porque assim, quando a gente fazia antigamente o vestibular e que tinha que escolher o curso que a gente ia prestar o vestibular da inscrição, que era março mais ou menos, né, abril, então a gente tinha que pensar nesse curso que a gente queria já desde o primeiro ou do segundo ano, para em março do terceiro ano a gente soubesse o que a gente queria. A partir de 2009, que o Enem facilitou essa escolha, vamos por assim dizer, podendo escolher só no final de janeiro para fevereiro do ano seguinte, que você termina o terceiro ano, deu um tempo maior para que as pessoas pensassem em qual curso escolher. Porém, colocar essa escolha um pouco mais para frente, né, também deixou um vácuo muito grande nos alunos em que eu não preciso escolher agora. Então, vem um local de comodidade maior nesse aspecto e acabam que não, às vezes não pesquisam tanto, não procuram tanto, ainda, né, escutam, isso daqui é bom, isso daqui não é bom, mas não sabem com propriedade como é a profissão daquele curso, né, como é que se desenrola. Então, também causa uma ausência muito grande. E eu trago isso para a educação porque eu acho que, por mais que, por exemplo, lá no colégio, eles fazem algumas rodas de conversa e trazem profissionais de várias áreas, né? Eu já vi da nutrição, da psicologia, do direito, da história, enfim, e trazem para uma roda de conversa para falar sobre o mercado de trabalho, sobre a profissão, mas eu ainda acho pouco, sabe? Eu acho que dentro da escola tinha que ter pequenas experiências, pequenos contatos, dentro um pouco do que a BNCC agora propõe, né? Com alguns itinerários, não necessariamente profissionalizantes, mas que você tenha contato com algumas áreas para você ver se tem afinidade.
Sim. Então, assim, tinha na nossa época, tem muito hoje, pessoas que entram no curso, não se identificam, passam 2 anos, precisam sair para entrar em outro curso novamente. E eu acho que parte disso vem da falta de contato mesmo. E isso devia ser feito na escola. Assim, acho. Eu acho que é por aí mesmo, né? A gente acaba, pelo menos na nossa época, acho que a gente decidiu aos 45 do segundo tempo, né? Uhum. Tava com Na a hora assim, ficha de lá. fazer a assinatura lá, vou escolher esse X aqui, eu acho que é isso. Exato, você estava com a ficha na mão, você tinha lá, né, na UFC, por exemplo, você tinha 100 cursos de graduação, você olha assim, qual é que eu vou escolher, né? Acho que foi mais ou menos assim para a maioria de nós, né? Não, e assim, e com o Enem agora eu vejo outro problema, sabe, Rafa e Camila? No Enem, você só escolhe o curso depois que você sabe sua nota. Então, cai muito peso de tipo assim, eu tô com a média de 700. 700 eu não passo em Direito, não passo em Medicina, não passo, mas eu passo nesse curso. Então, eu vou colocar aqui porque esse é o curso que a minha nota deixaria eu passar. Então, assim, que cai em outro problema, né? A necessidade de dizer que foi aprovado em alguma coisa, mas não é aquilo que você queria, e você entra no... Alguns desistem e fazem assim novamente. Outros vão fazer o curso inteiro, não sendo a sua vontade, a sua vocação, e ficam porque foi adequada a sua nota naquele momento. Né? Tem esse problema também. Puxando essa tua conversa, quando tu fala, né, de cursos que sempre existe um nome, engenharia, direito e medicina, né? Aí puxando para o lado da ciência. Desde quando a gente, né, quando era pequena, ou sei lá, os pais da gente, pelo menos os meus, eu nunca escutei falarem em ciência, né, do que era ciência, ou quem trabalha com ciência. Por exemplo, na minha família não tem ninguém que trabalhe. Então, como fazer isso, né, como estimular esse aluno, e aí você, né, a gente está discutindo aqui se eles são muito novos, não buscam saber o que faz aquele curso, então, como que teremos novos cientistas, sabe? Fica no ar. Embora um médico possa ser um cientista, né? Embora eu não estou excluindo, mas trazendo para aquela ciência básica ou né, para a biologia, para a biotecnologia, para a física, matemática, né? Como fazer esses alunos ou como fazer essa ciência, né, dar o boom dela. Eu fico um pouco preocupada às vezes com isso. Assim, Camis, eu tenho 2 coisas a acrescentar ao que você falou. Há uns 2 anos atrás, eu participei de um workshop internacional de ensino em física lá em Natal, né? E aí uma palestrante, ela pegou e disse assim, quando a gente é pequenininho, quando falam de ciências lá no infantil, né, lá no Fundamental 1, e mostram cientistas famosos, a coisa mais linda do mundo, mas toda essa ciência e todos esses cientistas, aqui, na verdade, eu vou linkar com 2 falas. São pessoas que primeiro, são homens e são velhos. Nunca apresentam dentro da nossa educação principalmente na infância, porque é a partir da infância que vão sendo construídos nossos sonhos de profissões, né? Hoje, a grande maioria diz assim, medicina desde pequenininho, vai botando no ouvido da criança de que só tem essa profissão para seguir, né? Não menosprezando, gente, pelo amor de Deus, é muito lindo quem faz medicina. Mas as crianças precisam enxergar que existem várias profissões. E aí vem a imagem de que o cientista é sempre uma pessoa velha e é um homem velho, né? Eu não lembro para mim eu ver uma mulher como cientista. Assim como dentro da minha casa também, assim como a Camila não tinha, eu também não tinha alguém que fosse cientista, exato, não tinha. E a outra fala que eu me lembrei bastante também foi o João, não disse, mas eu sou mãe também, como a Camila, né? Casada, enfim. E aí o João, ele estava no passado no que a gente chamava antigamente de alfabetização, né, no primeiro ano, e aí uma das aulas falava-se sobre profissões, né? Tinha as profissões, tinha um negócio lá que ele fazia, colava, enfim, a professora explicava as profissões.
E ele chegou em casa, tipo, muito chateado. Aí disse, o que foi, filho? Não, mas porque hoje na aula falaram sobre as profissões, tinha lá medicina, direito, não sei o que, ele falou as profissões todas, engenharia, mas não tinha a profissão de professora, não tinha a profissão de física, de biologia, de química, não tinha um cientista. Aí ele ficou muito chateado, porque nos exemplos que tinha na tarefa não falava de nenhuma dessas profissões, né? Aí eu disse, filho, acontece e tal. Eu disse, mas a mãe tem que ter também uma profissão. Enfim, ficou altamente chateado. Então, isso vem de uma cultura, tipo, de muitos anos. E isso ainda acontece hoje em dia, entendeu? Então, é meio que uma luta constante para que as pessoas enxerguem a força. No melhores dos cenários, a gente só ouvia falar da Marie Curie. Né? Exatamente. Isso, e já era lá no ensino médio, né? Porque a gente ouvia da Marie Curie na química, a gente não ouvia o que também essa descoberta trouxe dentro da física, né? No melhor cenário, a gente tem uma mulher só. Quando, na verdade, né, você vai lendo alguns artigos científicos aí, você tem que muitas invenções, na verdade, foram de mulheres e os homens se apropriaram dessas invenções, né? O que, é que vocês acham disso? Eu nem sei como comentar, porque assim, me dá uma indignação tão grande que eu fico pensando se eu estivesse na época e se eu soubesse um negócio desse, eu acho que eu seria queimada numa fogueira, porque eu acho isso um absurdo. Tanto a história da descoberta, a própria descoberta do DNA, né, da dupla hélice, que você tira... eu fico muito... Eu nem gosto de comentar, porque me tira do sério um negócio desse. Eu fico imaginando quantas mulheres se silenciaram e aceitaram, sabe? Porque se ela podia ser queimada, ou qualquer outra coisa, morta, não sei. Ou ninguém ia acreditar, né? Que ainda existia essa possibilidade. Estou falando aqui. Existe até hoje, Camis. Até acreditarem que foi a mulher que fez Exato. Você tem que provar quantas vezes para dizer que foi você que fez. Que você pode, né? Então, é demais, é impressionante. Corroborando com o sentimento da Camila, e aí, né, trazendo isso mais para o nosso dia a dia, que é importante a gente enxergar que a gente está falando muito do passado, mas que esse passado ainda continua muito presente. Tipo, é um absurdo, mas isso ainda existe hoje. Hoje. Como eu estava comentando com Camila e com o Rafa um pouco antes, tem uma prima do meu marido que ela é neurocientista, e dentro da neurociência, né, ela é psiquiatra formada, tem mestrado e doutorado dentro da neurociência, e aí ela, de vários artigos que ela produziu, que ela publicou, no período até da licença maternidade dela, no período em que ela estava durante o mestrado, que ela tentava publicar, né, estava dentro de todos os critérios, e ela tentava publicar e não conseguia publicar, porque um dos comentários era: tem certeza que esse artigo é seu? Não foi seu marido que fez? Porque o marido dela é também neurocientista e é o chefe do laboratório, professor da universidade. Então, porque o marido dela é neurocientista, não tinha sido ela que tinha produzido, tinha sido ele. Então, o nome deveria ser o dele. Não tinha nem a participação dele no nome. Então, assim, muitos trabalhos que ela fez não foram para frente, por quê? Porque não, isso daqui não foi você que fez, foi seu esposo. Então, assim, isso existe hoje. Isso é um completo absurdo. Né? Eu me revolto, não na mesma magnitude da Camila, porque, enfim, eu não sinto na pele, né? Mas eu fico tão revoltado quanto possível, né? Porque, realmente, eu trabalho num laboratório onde a maioria são mulheres, né? Uhum. Então, eu tento proporcionar com que elas ganhem mais espaço, de modo com que elas tenham o protagonismo. Então, para, por exemplo, pensar o próprio projeto de pesquisa, sugerir como é que vai ser todo o escopo do trabalho. A gente tenta fazer a nossa parte dando autonomia, dando projeção de sentido, mandando elas para os congressos internacionais, e a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha, né, para que talvez um dia isso seja tão normal quanto se eu estivesse apresentando. Exatamente.
Bom, vamos lá, dar uma esfriada aqui na polêmica, né? Porque a gente quase socou a tela do computador. Quase que eu pego o computador e não, isso não é possível. É porque eu já vivi, sabe? Você tem um momento em exatamente escolher. Eu sei fazer esse trabalho. Um colega masculino também sabe fazer o trabalho. E aí, não, ele. Não, por que não eu? Ah, você consegue? Sim, claro, por que não? Sabe? Então... Exato. Exato. A nossa capacidade de fazer sempre ela vai ser questionada, ela sempre vai ser pensada. Se tem uma opção de algum homem ser colocado naquela posição, a gente não vai ser lembrado, eles não vão cogitar a possibilidade, né? É como se fosse impossível. E assim, tipo, eu já escutei, eu acredito que a Camila já deve ter escutado também. Ah, você não tem tempo de fazer isso, você tem filho. Não, você não vai conseguir fazer isso daqui, você não tem tempo. Como é que você vai dedicar isso daqui? Você tem muita coisa para fazer, você já tem muitas outras coisas. Só que, na verdade, essa fala é uma fala que ela cobre, né? Ela tenta encobrir um sentimento, um machismo que está aí por trás, de que ele não acredita que a gente conseguiria fazer, que a gente seria capaz de fazer. Ah, porque é mãe. Tá, não importa. Assim como vários homens são pais, têm filhos, eles vão ser lembrados e a gente não. Exatamente. Ou seja, aí você está colocando aí como se ser pai é menos do que ser mãe, então, né? Se você jogar para o outro lado dessa... Tem menos trabalho. Ser pai tem menos trabalho que mãe. Isso, quando a responsabilidade é dos dois. Perfeito. Meninas, quais as maiores dificuldades enquanto cientistas mulheres que vocês já se depararam? Pronto, eu acredito que uma das maiores dificuldades seja o reconhecimento mesmo da sociedade, né? Quando você está numa roda de conversa e você diz, eu sou cientista, chega alguém, tipo, isso existe, né? Reconhecimento. E mesmo não só dos colegas, a sociedade como um todo, do governo. Eu fico pensando assim, hoje, estamos numa situação que é pandêmica, né? Imagine se o país, nosso, Brasil, tivesse investido na ciência voltada para a biotecnologia. Será que a gente não já estaria com, né, mais equipado, mais preparado? Será que já não teria uma vacina? Né? Assim, não estou dizendo pronta, porque a gente não sabia que existia esse vírus especificamente, mas existiam outras, né? Esse vírus é uma mutação de outro que já existia, mas enfim. Será que a gente já não estaria a um pé na frente do que estamos hoje? Então, eu acho que o reconhecimento, falta de... Acho que essa é a palavra, reconhecimento. A gente poderia ter uma vacina em 60 Eu acho que essa é a maior dias. dificuldade. Eu poderia ter uma vacina em 60 dias. Com certeza. E hoje a gente não tem nem previsão, né? Porque aparecem várias notícias e cada uma com uma estratégia diferente. Não estou dizendo que seja deixado de lado essas estratégias, mas é que vai demorar um pouco, eu acredito. Eu li hoje na Exame, agora de manhã, né, eu acho que a mais promissora é uma que está na terceira fase de teste já nos Estados Unidos, que é uma parceria da Pfizer com a Universidade de Nova York. Né? Mas daqui, prognóstico para setembro, né? Mas daqui para lá pode acontecer muita coisa, pode no meio do caminho dizer, não funciona. E aí? Exatamente. Assim, concordo plenamente com o que a Camila fala, eu acho que o mais difícil é essa falta de reconhecimento mesmo, ou do que a gente fez, ou do que a gente é capaz de fazer, né? A falta de confiança. E aí, com isso, puxa uma necessidade da gente ter que provar que somos capazes e confiáveis o tempo inteiro. Né? Eu costumo dizer para as pessoas assim, às vezes os homens provam que são capazes de, puxando para a minha área, né, que sou professora, de estar naquela turma que é uma turma olímpica, que é uma turma ITA, que é uma turma mais puxada, eles são capazes de provar isso uma vez e entram ali naquele status e ficam, permanecem. A mulher que consegue entrar, ela tem que provar sempre que ela merece estar ali. Não que ela mereceu entrar ali, mas que ela tem que provar que ela merece continuar naquela posição, porque a posição dela está sempre ameaçada de alguma forma, caso apareça alguém, ela sair, se alguém entrar no lugar dela, entendeu? Então, não é uma posição, tipo, qualquer posição que a gente chegue, que a gente esteja, não é uma posição
confortável, de pronto, eu estou numa situação em que cheguei na plenitude da minha profissão. Não, não é. A gente está sempre pisando em ovos. Por quê? Porque sempre pode aparecer alguém, geralmente um homem, que vai mostrar que, tipo, ó, aquele cara ali é promissor, então bota ele aqui no lugar dela que vai dar certo, e a gente perde a nossa posição. Então, assim, esse reconhecimento, essa confiança a gente tem que estar conquistando, tem que estar fazendo o tempo inteiro. E isso acaba sendo muito cansativo também, né? Acho que a Yasmin ela já levantou a bola para a próxima pergunta, que é o seguinte: você já vivenciou em algum momento o fato de ser mulher passou por cima das competências acadêmicas de vocês duas? Com certeza. Com certeza. Com certeza, é bastante. Por mais qualificada que vocês fossem, o fato de ser mulher anulou quase que totalmente esse tipo de qualificação. Exatamente, foi até no que eu estava falando anteriormente, né? Do trabalho, o trabalho era meu. Eu, enquanto doutorando, o trabalho era meu. E simplesmente, né, um professor chegou aí, não, quem vai fazer é esse fulano aqui. Aí eu olhei, não, mas o trabalho é meu. Eu que desenvolvi. Não, mas você não vai ter tempo. E aí eu, como assim? Eu nem perguntou se o trabalho é meu, eu que tinha que fazer. Então, por que eu não teria tempo? Por que ele achou que eu não teria tempo? Por que um trabalho que era meu foi delegado a um outro colega, homem? Por quê? Então, sobrepôs, entendeu? Aí foi quando chegou no ápice eu fiquei muito chateada. Então, por isso que naquela hora eu me exaltei um pouco, porque eu vivi isso. Então, é muito triste isso, sabe? Você ter a competência para aquilo e não, você é mulher e pera, deixa eu pensar duas vezes se ela consegue. Né? Isso. Assim, principalmente no começo, acho que nesses últimos anos, últimos 2, 3 anos, eu não tenho muito o que falar da minha profissão em si, né? Eu acho que talvez eu já tenha brigado demais, gritado demais, o povo já tenha entendido um pouquinho, né? Mas quando eu falo pouquinho, é pouquinho mesmo, porque as situações vão acabar se repetindo em algum momento. A gente sabe disso, mas já passou por situação em que estava vendo distribuição de turma, uma das turmas ia para mim, e aí achava-se que simplesmente, não, vamos trocar essa turma específica aqui, que é uma turma de ponta, que é uma turma lá do pré-vestibular, para uma turma aqui de primeiro ano, porque, né, não, vamos trocar aqui, porque vai ser melhor. E aí, ia me perguntar se eu aceitaria trocar. Aí eu peguei assim, isso, uma das trocas era com um amigo meu, né? Um amigo meu de trabalho. E aí, esse meu amigo já tinha dito que ele não queria. Ele não ia pegar uma turma minha, que não ia fazer essa troca comigo, né? Um amigo homem, né? Por sinal, inclusive, no ensino médio, até onde eu conheço, só tem eu de professora mulher da área de física. Inclusive, na minha escola, só tem eu. E aí esse meu amigo simplesmente disse, não vou, não quero, não vou pegar, essa turma é da Yasmin. Até que chegaram para mim para fazer a proposta, né? Aí disse, não, você aceita trocar? Aí eu disse assim, as turmas não são minhas, as turmas são da instituição. Então, a instituição decide quem são os professores de cada turma. Entendo, perfeito. Porém, se isso for uma pergunta, se eu quero, se vocês querem saber a minha opinião, eu não quero. Se a turma for minha e a opinião for minha, beleza, eu digo que eu não quero, mas a decisão é de vocês. Se eu for trocada de turma, foi uma decisão de vocês, da escola, mas não queira colocar essa responsabilidade para mim, porque eu aceitei. Entendeu? Então, assim, como eu tive essa cultura, e né, não mexeram mais, deixaram, e até hoje estou nas turmas em si, tipo, não tem reclamação, não tem problema. Uma das aulas, que acaba sendo aquelas turmas em que os alunos escolhem as aulas que assistem, né? Não está mais com tanta exigência. E aí a minha aula é uma das que está todo mundo na sala. Então, assim, eu tenho que estar provando o tempo inteiro que isso é possível, que a gente é capaz. Então, assim,
Isso sempre acontece. Muitas vezes aconteceu, não sei se com a Camila também, mas tipo, durante a aula, em alguma aula específica, durante a faculdade, durante a universidade, na verdade, durante o mestrado já, em que eu sou a única mulher da sala, para variar, né? Mais uma vez. E aí, quando tira-se algum tipo de brincadeira, sempre a brincadeira sobrecai sobre mim, sou a única mulher que tô lá na turma. Entendeu? Então, assim, mas é mulher, aguenta as brincadeiras. Não, não é. Eu quero ser tratada como os meus colegas são tratados aqui na sala, com respeito. Então, assim, Yasmin, não só mereço pegando nos calos, Yasmin. Não pega nos brincadeira. calos não, Yasmin, porque senão eu Não, quebro. não merecemos brincadeiras, não merecemos sermos diminuídas durante uma aula porque a gente é mulher, ou porque eles têm a liberdade de fazer alguma piadinha, porque é engraçadinho aqui na frente dos outros. Não, não é. Não é engraçado, não é legal. E eu sou sempre a chata porque eu sempre respondo, não é assim, não aceito, não quero, não mereço. Até que um dia eu disse, professor, essa brincadeira aí que o senhor fez, eu não aceito. Não aceito, sou mulher, sou casada, não gosto dessa brincadeira, meu marido não gostaria nem um pouco, então eu espero que o senhor me respeite daqui para frente durante a aula. Até que ele arregalou os olhos e falou assim, é doida. Eu disse, senhor, mas respeite a loucura. Exatamente. Caramba, É complicado, né? E existe alguma diferença na educação que vocês tiveram que fizeram vocês se interessarem pela ciência? Como foi que nasceu esse sentimento de, não, eu quero ser cientista? Pronto, eu acho no meu caso foi mais feeling mesmo. Eu não conseguia associar a nada, porque sempre meus pais estimularam ao estudo, né? Então, estuda muito, estuda muito, estuda muito. E aquele lance de ficar muito focada no livro, né? Então, eu não vivi muito, não brincava no meio da rua, não. Então, porque, assim, a gente liga o cientista àquele que pega, que, né, formula hipóteses. E eu nunca fui, sempre fui voltada mais para a leitura do livro ali. Então, eu não sei se isso foi um estímulo, né? Eu considero mais a minha ida à ciência algo do coração. Então, quando eu entrei e via, né, o primeiro que eu fiz o curso de farmácia, e depois fui pro de química. Aí eu, não, é alguma coisa nisso aqui, mas não é aqui. Entendeu? Aí quando eu entrei na biotecnologia, é aqui. Entendeu? Quando eu vi as disciplinas, laboratórios, pronto, eu acho que, entendeu? Eu me fixei. Eu acredito que a ciência é o meu, mas foi mais coração. Então, eu não sei se eu ligo muito à vivência, né? E você, Yasmin, tem... A minha família não era muito estruturada como a sua, né, de orientar em relação ao estudo e tal. Eu sempre fui muito sozinha dentro do estudo, sabe? Tipo, você tem que estudar. Mas eu não tinha muito um referencial, né? Vamos assim dizer, eu fui criada pelos meus avós, e aí os meus avós, eles sempre trabalharam muito para ter alguma coisa, né? Então são aquelas pessoas que realmente vieram de uma pobreza extrema a ter alguma coisa, mas vieram pelo trabalho braçal e não pelo estudo, né? Então, assim, a minha avó não era estudiosa, o meu avô não era estudioso, eles sabiam da necessidade, inclusive, como é que eu posso dizer, o grande orgulho deles sempre foi de dizer assim, eu tenho como propiciar a minha neta, aos meus filhos estudo, eu tenho como pagar um bom colégio. Então, assim, eu não tinha alguém que me orientasse em relação aos estudos, né? Ou um estímulo dentro de casa, mas eu sempre tive gente que queria muito que eu crescesse, que eu estudasse, que eu fosse alguém na vida dentro do estudo, para não ter tanto trabalho braçal como eles tiveram para crescer, entendeu? E assim, eu sempre fui muito perdida dentro do estudo também por conta disso. E aí, o que acontece? Tipo, quando eu era pequenininha, para mim eu não tinha nada claro na minha cabeça. Eu era também uma pessoa muito dentro de casa, assim como você, não brincava no meio da rua, sempre dentro de casa sozinha. E aí, assim, tinha dificuldade em algumas matérias, outras
Agora, uma coisa que eu me lembro desde pequenininha, as disciplinas em que eu não me dava mal eram matemática e ciências. Né? Então, assim, eu sabia o que é que eu tinha afinidade, que, né, eu achava legal lá, matemática, os números e tal, eu disse, não, isso daqui eu sei que eu gosto, e fui. E aí, mesmo assim, entrar na física, eu acho que foi a raiva mais importante que eu tive na minha vida, porque eu fui impulsionada para a física na raiva, e não foi no amor, porque eu gostava da matemática, né, eu sabia que eu tinha uma certa afinidade, uma certa facilidade, sozinha, porque eu não tinha quem me ajudasse em casa ou me orientasse em cima disso daí. E aí alguém, eu não lembro exatamente, especificamente a situação, mas em alguma situação apareceu a história de que, tipo assim, não, você não é capaz de ganhar uma medalha na Olimpíada de Física. Aí eu disse, como é? Eu não sou o quê? Rapaz, eu acho que é a frase que me joga pra frente em qualquer situação. É alguém dizer que eu não sou capaz de fazer alguma coisa. E eu disse, peraí, porque agora eu vou entrar na aula, aí ia pra aula de física, pegava o livro, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ler. E aí, assim, na raiva, né, impulsionado na raiva em dizer que eu não seria capaz de passar nas fases da Olimpíada, eu fui impulsionada a estudar e comecei a expor, isso daqui é legal, deixa eu ver mais, né, e assim foi. Então, é que, assim, a única certeza que eu tinha quando eu cheguei no terceiro ano é que eu queria fazer física em algum momento da minha vida. Era um pouco complicado dizer isso em casa, né? Porque, assim, a expectativa na neta que estudava no colégio bom era muito grande, né? De talvez fazer alguma coisa, assim, que desse muito dinheiro, como medicina, ou direito, ou alguma engenharia da vida. Então, assim, dizer que eu queria fazer física era meio decepcionante ali né, na circunstância. Tanto é que eu tentei me enganar um pouco, dizendo que ia fazer engenharia, mas assim, com a cabeça assim, não, eu faço engenharia, né, para não trazer transtornos, mas quando eu terminar eu faço física. Mas no terceiro ano já era notório, viu? Eu já sabia que você ia para física, minha filha. Não tinha como. Pois é. A sua cara estava estampada lá. E aí, assim, veio essa, né, tentativa de auto-enganação, tanto é que quando eu prestei o vestibular pela primeira vez, para a UFC estava engenharia e física estava para a UES, com a desculpa de que na UES não tem engenharia, então não tem como colocar engenharia para a UES, mas sempre com aquele sentimento, eu não posso passar na UFC, eu quero passar na UES. Prova disso que eu fiquei tão nervosa na primeira fase, os meninos sabem disso de cor já, né? Tão nervosa na primeira fase da UFC que eu não queria passar que não queria, né? Queria passar para provar que eu conseguiria passar, mas não queria passar para não ser obrigada a cursar. Que eu fui marcar o tal do gabarito lá, engoli uma questão, marquei todas uma acima e o meu gabarito foi muito fácil, marquei na UFC. Aí, assim, foi uma tristeza, mas pro outro lado eu disse, poxa, que alívio, porque aí se eu passar na UES, não, eu passei na UES, então vou ter que cursar física, né? Teve isso também. E aí o que me impulsionou, me jogou dentro da ciência foi mais a raiva mesmo, né? E vai jogando para frente, assim como, tipo, dentro da física, dentro de todos os campos que eu estudei, eu me fascino muito grande, eu tenho um fascínio muito grande na parte da educação em si, né? Em como a educação acontece, em como essa educação pode evoluir, como isso pode ser melhor, os processos cognitivos e psicológicos que ocorrem durante a educação, aprendizado. E aí, assim, sempre vem aquele comentário assim, mas aí não é física, né? Porque é ensino. Mas tudo bem, né? Eu deixo para lá. Eu digo assim, né? Você não entende, você não quer entender. E aí sempre, assim, me fascina muito, porque as pessoas acham que ensinar é um processo simples, é um processo em que a gente pode chegar e dizer assim, pessoal, vou copiar aqui o capítulo do livro na lousa e copiar vai ser suficiente para o menino ter total domínio em cima daquilo dali, o que isso não é verdade. Não é por aí que acontece, né? E aí eu fui entrando em pedaços em que para a área de física não é tão comum. Porque alguém que se identifica dentro da ciência, né, que é a física, mas também dentro da outra ciência, que é a pedagogia, que é o ensino, que é o tentar vincular isso daí, é um quebra de paradigma para o departamento, porque o departamento é cheio de graduados em física dura
em que acham que apenas colocar as fórmulas e as contas ali faz todo mundo aprender, faz total sentido, e é assim que a vida anda, e não é. Eles acham que sabem sobre educação sem nunca terem estudado. Camila, a Yasmin falou a parte da física que mais atrai ela. O que na biotecnologia mais atrai você? Assim, na biotecnologia, qual parte? Porque aí, minha filha, você entra também no outro mundo. Na parte que você mais gosta de estudar, de pesquisar, de debruçar o seu em cima dele. Pronto, porque no caso, a minha área, dentro da biotecnologia, né, que tem a biologia molecular como campo, eu trabalho, né, com micro-organismos com a proposta. É pegar proteínas, utilizar proteínas de vegetal e colocar essas sequências para outro organismo expressar. Olha que interessante, assim, para mim é mágico, né? Eu utilizo de outros sistemas, no caso, bactérias, para expressar, para produzir aquela mesma proteína que a planta produz, por exemplo. Então, isso reduz até uma extração excessiva de proteínas de uma planta, por exemplo, a partir do momento que eu domino uma técnica em que uma bactéria pode fazer essa expressão. Então, para mim é magnífica essa área da... assim, quando eu entrei na graduação, eu passei por algumas áreas. A primeira foi trabalhar com ratinhos. E aí, quando eu me deparei com aqueles ratinhos e que depois eu teria que matar aqueles ratinhos, aí não dá para mim. Aí eu preciso de algo que eu não mate e depois eu não sofra, né? Então, a bactéria eu posso depois autoclavar, colocar numa panela de pressão gigante, industrial, e pronto, eu não sofro com a morte dessa bactéria. Então, a minha área seria mais para essa da biologia molecular, né? Utilizar essas técnicas de expressão. Então, e aí eu volto com o que a Yasmin falou, porque eu mesclo essa área da ciência com a do ensino. Então, por isso que quando eu conheci a biotecnologia, poxa, por que que antes eu não estava apaixonada pelas ciências biológicas, né? E aí vou fazer licenciatura em ciências biológicas, porque já que a área é maior, eu quero conhecer essa parte das ciências. Imagina, ensinar ciência para os meninos do ensino médio, do ensino fundamental, poxa, abriu assim, chega a explosão, né, de conhecimento. Então, eu gosto tanto da biotecnologia, da biologia molecular, como dessa área da biotecnologia, né, porque a biotecnologia tem N áreas, como do ensino, da ciência. Eu acho magnífico. Vocês veem, né? A educação, ela é muitas vezes mais complexa do que os próprios assuntos que a gente vê individualmente em cada área, né? Exatamente. Porque não basta só você saber daquele conteúdo, é você saber repassar para o outro da forma mais simples possível para que seja acessível, né? Sim. Gente, eu tenho um questionamento assim que me leva, acho que em todos os meus trabalhos e em tudo que eu tento produzir academicamente, né? Que é tipo assim, a gente vê as criancinhas, por exemplo, quando elas estão lá no infantil e elas veem ciências, elas ficam com um brilho no olho tão grande. Gente, elas chegam em casa falando, é uma felicidade na aula de ciência. Então, aquilo dali encanta eles, independente de quem seja o cientista ou a forma que o cientista tenha, né? Mas as ciências, quando está como criancinha, quando está no infantil, encanta aos olhos deles, tanto é que eles pensam, ser cientista deve ser algo muito legal, algo empolgante. E aí vão, né, na hora que eles descobrem, por exemplo, um dos primeiros experimentos que eles fazem no infantil é usar um ímã com os metais e uns materiais que não são metais, e aí vê que o bichinho mexe, não mexe. Então, assim, para eles estão descobrindo o mundo, eles chegam em casa e assim, você sabia que isso, né? Muito feliz. Isso também, quando eles chegam no fundamental, a gente chama de fundamental 1, né? Mas tecnicamente seria ensino fundamental anos iniciais. Eles ainda têm também um encantamento muito grande na descoberta, eles querem fazer aquele experimento do vulcão, para sair as bolinhas e o negocinho, e vão para aula de astronomia. O João chega aqui em casa, mãe, a senhora sabia que o planeta tal e que a lua não sei o que, um monte de feliz porque tinha ido no observatório. Então, assim, para eles essas descobertas são muito importantes. Só que quando a gente começa a olhar esses alunos que começam a subir, né, vão para o Fundamental 2, que é o ensino fundamental séries finais.
e entram no ensino médio, esse encantamento, ao longo dos anos, ele desaparece. Se você perguntar sobre ciências no ensino médio, gente, é o terror. É o terror. Talvez, assim, biologia é a que os meninos têm menos dificuldade. Não menosprezando a biologia, porque eu tenho muita dificuldade em biologia. Inclusive, né? Se você me dar umas aulas particulares, eu aceito. Com certeza. E eu aceito super aulas de física, viu? Porque física... Exato. Pode deixar. E aí, assim, mas de modo geral, os alunos acabam tendo uma certa afinidade com a biologia, acho que falam um pouco mais a língua do dia a dia deles, né, do corpo humano, das coisas que eles veem na TV e tal, e isso acaba sendo mais acessível para eles e a gente não consegue fazer isso na química e na física. Então, fala de química, fala principalmente da física, gente, é o terror. Eles não querem pensar. Tipo, se você perguntar a alguém no ensino médio se quer ser cientista, fique feliz se você encontrar alguém, se você encontrar um, que a grande maioria vai dizer que não, vai falar qualquer outra coisa. Então, eles perdem esse encantamento quando vão subindo, quando vão ficando mais velhos. E aí, a gente que está nessa posição, né, no ensino médio, no ensino fundamental, a gente precisa pensar o que a gente está fazendo para que esse encantamento se perca. Por que ele se perdeu ao longo do caminho? A gente está fazendo de Porque errado, a né? ciência, ela é encantadora no fundamental, ela é encantadora, ela é para ser encantadora no médio, ela brilha aos olhos, eu vejo o brilho nos olhos da Camila quando ela fala do projeto dela, do Rafa quando fala do que ele desenvolve nos laboratórios. Então, assim, é algo que é muito encantador. Mas por que esse encanto, ele desaparece, ele se perde? Ninguém pensa em ser cientista quando chega no ensino médio. E o que vocês acham que falta para ter uma motivação maior pela ciência de base, que é a ciência que vocês trabalham, né? Porque eu, apesar de ser cientista, eu dificilmente trabalho com ciência de base, né? Eu trabalho muito com o que vocês produzem na base, na química, na física, na matemática, na biologia, e a gente traz e aplica para a área da engenharia de alimentos, que é a minha área, né? Então, o que falta, por exemplo, para a gente ter mais cientistas na base? Eu acho que o link maior, sabe, da universidade com a escola, eu não sei de que forma, porque a gente já tenta fazendo Feira das Profissões, eu acho que já é tarde demais Feira das Profissões, porque ele é só no terceiro ano, eu acho que no ensino médio, né, não era para ser assim, eu acho que a universidade tinha que, de alguma forma, conectar mais com a escola, porque exatamente isso. Como é que eu vou só no terceiro ano, no segundo ano, já que eu, assim, meu pai já está me dizendo, você vai ter que fazer isso no seu vestibular, tal, tal. Em que momento eu vou parar e tentar entender o porquê que eu quero estudar o voo das borboletas, por exemplo, né? Porque a gente tem que entender que a ciência, a pesquisa básica, ela é super importante para aplicada, mas nem toda vida você aplica. Você está estudando e pronto, ela está ali só aguardando, porque nem tudo o que se pesquisa, né, vira algo tão transformador, mas é importante, porque senão não chega, não há o link do básico com o transformador. Então, você ali na ciência básica, eu quero estudar o porquê que as folhas são verdes, por exemplo. Eu sei que tem a clorofila, ok, mas por quê? O que mais tem ali? Então, como fazer chegar esses porquês no aluno? Eu acho que a universidade tinha que adentrar mais nas escolas. Eu acho que falta. Tem uma barreirinha aí, nessa escola-universidade. Não posso estar errada, mas eu acho que seja isso. Porque eu não vou colocar essa função para os pais, que muitos pais nem conhecem, não sabem nem o que é ciência. Então, como é que eu vou colocar isso para os pais? Essa é a responsabilidade dos pais. Não. Por que na universidade, que já sabe a importância da ciência, né, virar um pouco e... Ou é aluno do anos fundamentais iniciais ou finais? Eu acredito que seja isso. Eu não acho nem só com as escolas, Camis. Eu acho que a sociedade mesmo, ela não vê o cientista como algo útil, né? Basta ver aí na internet o tempo todo, principalmente com relação às pesquisas na área de humanas, né? O pessoal tende a colocar humanas como uma subciência, quando ela é uma ciência tão importante quanto as outras, né? Aqui, particularmente, nós três estamos na parte das ciências naturais barra exatas, né? Uhum. Mas as ciências humanas e a saúde também, elas são tão importantes quanto qualquer outra, né? Com certeza. Então,
parte do princípio de que a sociedade não enxerga, nem nos cientistas, nem na universidade, algo que seja palpável a ela. Talvez agora, com o coronavírus, ela consiga já enxergar alguma coisa, principalmente se a solução vier da universidade, né? Sim, assim, eu concordo com os dois, né? Eu acho que falta uma comunicação muito grande entre a universidade e as escolas, de modo geral. Eu concordo com a Camila quando ela diz que são distantes, e eu ainda acrescento que eu acho que é um abismo muito grande entre o ensino básico e o ensino universitário. Abismo esse que a gente enxerga na hora que a gente entra na universidade e vai fazer as primeiras cadeiras. O primeiro semestre é um baque para todo mundo. Não que seja culpa apenas do ensino básico e nem que seja culpa apenas do ensino universitário, né? Eu acho que é um conjunto. E entra na fala do Rafa, que é uma questão da sociedade, uma questão social. Eu acredito que o primeiro passo seja todos, seja a família, seja a universidade, seja a escola, mas principalmente nós, os professores que estamos em sala de aula, a gente precisa compreender a necessidade, o sentido da gente trazer uma ciência que ela seja acessível, que ela seja mais palpável para o aluno, que ele não veja de forma como algo inatingível, algo que é muito difícil. Então, assim, a gente precisa primeiro de uma conscientização. Se essa conscientização não existir, pode vir a melhor pedagogia que ocorra, pode vir a melhor técnica que ocorra. Se o professor ele não acreditar que isso vai ser inovador, que isso vai ser bom para os alunos, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, eu acho que assim, a primeira coisa é os professores se conscientizarem dessa necessidade. A segunda coisa é que como é que eu posso dizer? A gente precisa se reinventar em cima disso daí também. Em que aspecto? Eu estou falando muito da área das exatas, tá? Eu acho que o pessoal da biologia, os professores da biologia, eles estão bem mais avançados do que a gente. Mas muitos professores de exatas, eles chegam na aula e acreditam que fazer uma ruma de conta na lousa é a única forma do menino entender a física. Inclusive, tem professores que acham que a solução do ensino básico, para que eles sejam melhor, é ensinar cálculo diferencial e integral para uma criança de primeiro ano. E assim, ele não entende que a questão da ciência, primeiro, ela tem que ser acessível à idade cognitiva do aluno, ele tem que ter uma idade cognitiva para entender aquilo ali. Se ele não tem idade cognitiva daquilo, então eu tenho que adaptar as palavras, eu tenho que adaptar como ele vai receber essa informação. Então, assim, vai depender da conscientização da sociedade, da conscientização dos professores, a estrutura da escola como um todo, porque quando a gente fala de escola, a escola hoje ela ainda tem um formato muito arcaico. É o que a gente chama, é o que a gente classifica como escola tradicional, é uma escola altamente tradicional, porque ela está dentro de uma caixinha, que a gente não vê nem o sol, nem as plantinhas que estão do lado de fora, e o professor está desenhando a plantinha na aula de biologia lá para o menino entender o que está acontecendo. Então, assim, é uma escola que ela não vai, ela não vai lá no meio da rua e diz assim, vamos ver o que está acontecendo aqui. O motor desse carro aqui funcionando é assim, 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 assim. Eu vou tentar desenhar o motor do carro, mas o menino não tem noção do que é aquilo na vida real. Ele não tem noção que o carro é uma mistura de termodinâmica com mecânica, com conservação de energia, com transformações ali, que cada coisinha tem uma função, que tem eletricidade ali envolvida, geração de energia elétrica. Então, ele não entende uma continuidade. Mas quando ele for que ele comprar um carro, que ele ficar no prego, que ele for precisar trocar o pneu, ou então que deu um problema que ele vai no mecânico, vai ficar perguntando o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, para não ser enganado pelo mecânico, mas sem saber o que é que está acontecendo, e ele não entende como que aquilo ali funciona. Então, assim, a gente tem, olhando para a física, a gente tem física em todos os lugares o tempo inteiro. E o aluno acha que física são aquelas contas que estão na lousa. Então, assim, tem um abismo também da ciência que a gente tenta fazer na sala de aula, porque ele pode chegar em casa e olhar. Tipo, poxa, olha isso daqui tudo. Eu sei o que isso daqui está acontecendo, eu sei o que é isso daqui.
Eu sei por que isso daqui aconteceu. Então, por exemplo, teve uma aluna uma vez que disse assim, professora, eu salvei o jantar por causa da senhora. Eu disse, por mim? Eu estava na minha casa. Ela foi porque ninguém conseguia abrir a tampa de não sei o que, mas lá que ia pro jantar. E eu lembrei que o metal, ele dilatava mais do que o vidro. Aí eu fui no fogão, coloquei a tampa no fogão, esquentei, peguei não sei o que e abri. Foi super fácil. Minha mãe ficou muito feliz. Aí eu disse, tá vendo como você consegue enxergar coisas no seu dia a dia? E aí, assim, só que isso precisa acontecer não só na dilatação, mas ela precisa acontecer em todas as áreas. Então, assim, o colégio tem feira de ciências, tá? Uma vez no ano, mas ele não enxerga como aquela ciência, aquela apresentação linda que ele fez, que ele pesquisou, que ele montou, que ele fez experimento, que tudo aconteceu, e papocou para um lado, e papocou para o outro, que aquilo dali pode ser encantador o ano inteiro. Entendeu? A ciência está sendo feita apenas dentro de uma sala de aula com a lousa e o pincel. Ela não está sendo feita também dentro do laboratório. Ela não está sendo feita dentro da casa. Ela não está sendo feita no meio da rua. Ela não está sendo feita dentro das comunidades. Então, assim, eu acho que falta um engajamento, assim, em todos os aspectos. Primeiro, a gente não pode achar só que a ciência consegue falar sozinha sem como o menino vai entender. Por isso que eu defendo muito que um professor, seja da área que for, ele precisa entender que esses processos acontecem, ele precisa se apropriar do aprendizado para poder ajudar. Senão eu vou ser só um repetidor. Eu não vou exercer a minha função, vou só repetir. É isso, eu acho. Perfeito. Ciência para todos? Sim. Eu acho realmente que deveria ser para todos, né? Todo mundo faz ciência, mesmo que não queira. Com Né? certeza. Tinha que lá no passado você tinha os cientistas chamados de alquimistas, né? Uhum. Alquimista era aquela pessoa que misturava alguma coisa, tentava descobrir alguma coisa, né? A própria história da Coca-Cola e da Pepsi surge com uma mistura entre a farmácia e a medicina, né? A química, eram remédios e se tornaram alimentos, né? E aí você tem, por exemplo, viajando aqui para o interior do Ceará, muita gente e que não tem o ensino médio completo. Então eu acho que a ciência é para todos. Agora, o ensino de ciência talvez não seja. Uhum. Isso. É um pouco mais complexo. Isso, Mas a ciência ela é acessível para todos. Entender exatamente isso. Ciência é para todos, em todos os aspectos da palavra todos, né? Não só todos em termos de gênero, mas todos em termos de sociedade. Então, a ciência ela é para ser para a sociedade inteira, seja um aluno de comunidade, seja um aluno de classe média, seja um aluno tem que ser interessante para todo mundo. E uma coisa que eu costumo dizer, a gente tem um egoísmo muito grande de achar que o meu aluno, né, que está tendo aula de física, ele tem que terminar a minha aula de física, ou tem que terminar o terceiro ano, sendo um físico, sendo um expert em física. Quando, na realidade, o meu desejo eu sei que nem todo mundo vai gostar de física, porque é uma questão de afinidade. Né? Assim como a biologia, a química e assim as outras áreas. Então, assim, eu desejo muito mais que o meu aluno ele termine o terceiro ano, levando coisas que foram discutidas na sala de aula para a vida dele, para a realidade, para a casa dele, para lembrar, né, de alguma situação, eu não posso fazer uma fiação assim e tal, não vale a pena, por isso, aquilo, outro, a gente discutindo em sala. Ele não precisa ser um eletricista, mas ele precisa ter uma noção básica de vivência, ele vai ter uma casa, ele vai ter um carro, ele vai ter uma família. E aí, assim, eu fico muito mais feliz quando eles saem levando alguma coisa da minha aula do que achando que ele vai ser um físico. Eu não preciso disso, eu preciso que ele se sinta bem. Com certeza. Aí voltando para o meu lado, cuidado com o meio ambiente, sabe, é a vida, realmente. Essa ciência é o nosso dia a dia, é a avó que coloca o fermento ali no pão, no bolo. Então, é o nosso dia a dia mesmo. Com ciência. A ciência ela está no dia a dia, né? Em qualquer área que você olhe, ela está presente desde o ato de cozinhar, do ato de um edifício, de construir um foguete,
de curar alguém de uma depressão, né? Exatamente. Todos os lados. Então, a ciência ela tem que ser valorizada sempre porque ela é a força motriz que propulsiona a sociedade, né? Se você olhar ao longo da história, as sociedades que investiram em educação e ciência são hoje países que pegam o coronavírus desse aí e tira de letra. Exatamente. Alemanha, estou falando de Canadá, estou falando de Coreia do Sul, né? São países que praticamente não sentiram nada, né? Países que já não trabalham muito bem com isso, né? Estão sofrendo. De desinformação, você sofre mais por conta disso, né? Certo? Gente, a gente está com quase 1 hora já de live, então já vamos se encaminhando aqui para o encerramento. Queria que vocês querem falar mais alguma coisa, né? Se vocês quiserem falar, eu também podemos até meia-noite. Não, tranquilo. Siga aí com seu organograma, sua programação. Queria que vocês deixassem mensagens para as mulheres e para as meninas que sonham em um dia serem cientistas, né? O que é que vocês poderiam dar de conselho para elas, seja para quem está no ensino médio, para quem já terminou o ensino médio, mas ainda quer entrar na universidade, ou para quem está num curso que não é o que quer e que vislumbra um dia ser cientista em qualquer uma das áreas, seja de base ou não, né? Fazer mestrado, fazer doutorado e ingressar aí de fato na pesquisa. Pronto. Posso começar, Yasmin? Claro. A minha mensagem é que, independente do que a vida lhe impõe ou lhe propõe, né? Siga o coração, seu coração, né? E não desista nunca. Eu acho que nunca é tarde para a gente começar algo que a gente, né? Que o coração da gente almeja. Eu digo isso porque eu fiquei grávida aos 18 anos e para muitas pessoas, né? Gravidez aos 18 anos. Eu era um adolescente. Podia simplesmente ter, eu não consigo mais fazer nada. Tenho filho, 18 anos, e cheguei onde eu cheguei, tenho um doutorado, e a filha bem criada e tudo bem resolvido, entende? Então, acho que, por isso que é essa palavra, independente do que a vida lhe impõe, porque às vezes a vida a gente programa uma coisa e a programação não sai meio do jeito que a gente quer, né? Então, independente do que a vida lhe impõe, você não desista, continua e siga o seu coração, porque vai dar certo. Eu acho que é mais ou menos isso que... Tem até um livro que eu queria indicar como leitura, que é de Edward Wilson, Cartas a um Jovem Cientista. E ele fala exatamente nessa paixão. Coloque a paixão na frente dos estudos, que você vai se dar muito bem. Porque às vezes a gente estuda, né? A gente acha que é aquilo, eu estudei muito. E será que realmente essa minha paixão? E normalmente não, a gente sabe que quando a gente é apaixonada, a gente se doa por completo e a gente faz tudo, né? E a gente nem mede esforço, porque enfim está apaixonado. Então, essa paixão na frente dos estudos, ele fala muito disso, né? Que é uma paixão duradoura nunca vai decepcionar a gente. Então, essa era a mensagem. Perfeito. Eu compactuo da fala da Camila, né? Inclusive, eu queria dizer para as meninas especificamente que, e aí ser um pouquinho mais incisiva nessa fala, né? Não desista, vai ser fácil, não vai. A gente passa por bons bocados nesse período. Eu fiquei grávida um pouco depois em relação à Camila, né? Com 22 anos, mas eu estava no meio da graduação, então isso me atrapalhou bastante na graduação e no mercado de trabalho em si, porque quando a gente sai, entre licença maternidade e volta, tem um professor no seu lugar. Então, para você reconquistar o espaço que você tinha, você passa um tempo, né? Então, assim, não desistam, não abaixem a cabeça, não deixem alguém dizer que você não é capaz e você desistir, né? Mostrando para ele que você não é capaz. Então, assim, é difícil, o psicológico às vezes aperta um pouco, mas não desista. Tá dizendo que eu não sou capaz, depois eu vou mostrar que eu sou capaz. E como a Camila falou, eu acho que a paixão e a raiva, né, no meu caso também,
movem a gente. E aí eu não consigo fazer algo que eu não seja apaixonada por isso, entendeu? Eu tenho uma dificuldade muito grande. Então, eu tive uma dificuldade muito grande para escolher o tema e escrever algo em relação à minha monografia, assim como eu tive uma dificuldade muito grande para decidir o que é que eu ia escrever na minha dissertação de mestrado, porque tudo que aparecia não me passava verdade, não me passava que essa coisa ia ser útil. Então, assim, o que me incomodava era escrever por escrever, pesquisar por pesquisar, e isso não ser útil, isso não ser algo real. Então, assim, a paixão, como a Camila falou, é o que move o mundo, é o que move a gente, é o que move a nossa profissão. Então, faça algo que lhe dê paixão, que você seja apaixonado pelo que você está pesquisando, pelo que você está estudando, pelo seu trabalho. Eu acho que eu compactuo da mesma mensagem da Camila. E em relação a indicar um livro, como a Camila indicou, o Rafa até pediu uma indicação de livro, aí eu fui catar meus livros, né? Eu descobri que alguns livros que eu gosto bastante estavam emprestados. Mas tudo bem. E aí eu achei esse daqui, ó, que tá até velhinho, bichinho. As páginas amarelinhas. E aí eu queria mostrar por quê? Porque esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li de física mesmo, né, sobre ciência, sobre um cientista, e eu me apaixonei pela física. Eu li ele quando eu tinha 15 anos. Então, quando eu li esse livro aqui, que é um guia ilustrado, ele explica a relatividade, ele explica a quarta dimensão de uma forma bem simples, em que uma menina de 15 anos, que não tinha experiência quase nenhuma com física, entendeu. Então, assim, isso daqui para mim foi libertador. Então, foi uma das coisas assim, poxa, eu quero fazer alguma coisa e uma coisa que me incomoda muito, né? Não fazer algo que seja útil, que seja aproveitado. Então, eu me incomodo de não ser útil para a sociedade, entendeu? Então, eu quero fazer sempre um trabalho que vai mudar a vida de alguém. E eu acho que é esse o nosso sentido. E uma outra autora que eu adoro todos os livros dela, na verdade, não só esse, mas os outros livros estão emprestados. O que eu tenho aqui é esse para mostrar, que são os livros da Chimamanda, que são perfeitos. Então, assim, meninas, leiam, não desistam, não deixe alguém dizer que você não é capaz, estude o que você é apaixonada e bola para frente. Bola para frente que a gente está aqui para ajudar. Perfeito, meninas. Algo mais que vocês queiram adicionar na fala de vocês? Só que eu sou fã de vocês dois. Eu que Somos sou. todos fãs aqui. Somos todos fãs, exatamente. Então, meninas, mais uma vez agradecendo a presença e o valioso tempo de vocês, tá? Eu acho que foi uma conversa extremamente elucidativa e acho que encorajadora para as meninas, para as mulheres de uma forma geral. E que fique a mensagem, né? Que a ciência, ela é a base de uma sociedade produtiva, né? Com certeza. Então, de vocês, e em breve a gente marca outra. Vamos pensar em outros assuntos para a gente fazer mais. Opa, com certeza. Tá bom? Um beijão para vocês. Beijo. Beijo. Tchau.